E o Fantástico apresenta agora os resultados de mais um teste de cidadania. Dessa vez é que as nossas câmeras estão de olho nas faixas de pedestre. Em que grande cidade brasileira será que os motoristas são mais mal educados? Por causa de cenas como estas. Você parou em cima da faixa de pedestre. Quase atropela a gente. Estacionei errado. Por quê? Porque errei. E agora? E agora tô saindo. Tchau. Que respostas como estas. Nem sempre eu paro em cima da faixa. O Fantástico resolveu medir o desrespeito aos pedestres no trânsito em 4 capitais brasileiras: São Paulo, Rio, Salvador e Fortaleza. Em cada uma escolhemos 2 tipos de faixa de pedestre, com sinal de trânsito e sem. O motivo é simples. Mesmo que não tenha semáforo no local, a prioridade é sempre do pedestre. O motorista tem que esperar o pedestre completar a travessia, para assim, só depois disso, arrancar com o veículo. Nossas equipes gravaram 2 horas sem parar em cada um dos locais escolhidos. E a partir daí, estabelecemos um ranking. Qual cidade respeita menos o pobre do pedestre? O campeão em infrações na faixa com sinal foi o Rio de Janeiro. Em 2 horas, 88 motoristas ignoraram a pintura branca no asfalto e pararam sobre ela sem a menor cerimônia. Embarcando passageiro em cima da faixa de pedestre. Uma infração atrás da outra. O motorista de ônibus é um profissional do trânsito, né? Ele deveria dar o exemplo. O gari também não tinha a menor pressa. 6 motoristas foram ainda mais abusados. Estacionaram na faixa de pedestre. Um deles ainda pagou pela vaga a um guardador clandestino. Estacionar na faixa de pedestre é infração grave. Gera 5 pontos na carteira e multa de R$ 127. Já parar sobre a faixa na mudança de sinal é infração média, com multa de R$ 85 mais 4 pontos na habilitação. O senhor está no meio da faixa. Estou no meio porque o sinal estava aberto para mim na hora. Por que o senhor não parou antes da faixa de pedestre? Realmente eu estava parado na hora que parou o trânsito. Por isso vale a regrinha. Percebeu que o trânsito está parando? Pare você, antes da faixa. Muitas mães passam por essa situação que a gente vai mostrar agora. Claro que não tem um bebê nesse carrinho, mas olha só. Eu estou tendo que passar fora da faixa, porque está toda ocupada por carros. E olha que situação difícil, caso houvesse um bebê nesse carrinho. Em segundo lugar na lista do desrespeito ficou São Paulo. Em 2 horas, contamos 40 avanços sobre a faixa de pedestre com sinal, a maioria por motoqueiros. Tá certo isso aqui? Certo? Parou certo? Tá quase certo. E olha o motoboy ao lado, dando uma de esperto. Situação parecida em Fortaleza. Um sinal fechado, eles ultrapassam mesmo assim, não respeitam de jeito nenhum. A capital cearense ficou em 3º lugar, com 11 infrações. Quase fui atropelado agora, quer dizer, não se tem a mínima educação no trânsito. Salvador deu exemplo, só um motorista, um taxista, parou na faixa. Já na faixa de pedestre sem sinal de trânsito, Salvador foi mal. Ficou em 1º lugar no ranking da falta de educação. 530 motoristas ignoraram quem tentava atravessar a rua. Como é difícil atravessar aqui? É difícil porque os carros não param, não tem educação. Criança aqui não consegue parar, a não ser que o adulto atravesse. Já fui chamado, desculpa a expressão, por 2 jovens num carro na frente da KPM lá de saia do meio da rua, seu... No Rio, contamos 265 motoristas que não pararam para as pessoas atravessarem quando não tem sinal de trânsito. Só 9 respeitaram a lei. São Paulo ficou em 3º lugar, 70 infrações em 2 horas. Aqui, numa esquina da Avenida Paulista, os motoristas disputam passagem com os pedestres. Você sentiu dificuldade para atravessar aqui? Eu senti, quase fui atropelada. Isso não pode acontecer, ele parou na faixa de pedestre, ele não respeitou. No ano passado, 671 pessoas morreram atropeladas na maior cidade do país. Os idosos são as maiores vítimas. Eu fui atravessar, faltava um tantinho assim para me atravessar. E ele entrou contramão. Na faixa de pedestre. A senhora estava na faixa? Tava.
Aqui em São Paulo, os motoristas vão ter que prestar muita atenção na faixa de pedestre se não quiserem ser multados. 5 novos radares foram instalados na cidade para registrar quem avança sobre a faixa. E funcionam assim, ó, sensores eletrônicos no asfalto acionam as câmeras fotográficas quando um veículo para mais do que 5 segundos sobre a faixa no sinal vermelho. Ixi, então eu já tenho umas 10 dessas. O pedestre também tem que fazer a parte dele. É muito importante que o pedestre também se dê ao respeito. Ou seja, o pedestre utilize a faixa de segurança, porque no momento em que ele sai da faixa de segurança, ele compromete todo um sistema que foi montado para garantir a sua vida. Você viu que passou fora da faixa? Sim. Eu sempre ensino, mas às vezes dá um chabuzinho. A medo a gente tem, né? Mas só que a pressa acaba fazendo a gente atravessar onde não deve. No ranking final do teste do Fantástico, ao somar as infrações nos 2 tipos de faixa de pedestre, a campeã do desrespeito é Salvador, seguida do Rio, São Paulo e Fortaleza.